ali, Senhor. Dá sabedoria do alto, no nome de Jesus, porque eu vejo algo sobrenatural sobre a vida daquele varão, no nome de Jesus. Amém. Amém? Em pé como você está, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Dizer que Deus é bom e maravilhoso. Hoje nós estivemos aqui na consagração, foi uma bênção. E aí eu pensava, nossa Jesus, agora eu tenho que começar a fazer almoço e depois ler a Bíblia e depois estar no culto, né? Aí Deus é bom, Ele quer almoço que nada, né, filho? Você vai almoçar lá em Pirinópolis, tudo pronto. Deus é bom, irmão. Aí nós fomos lá para Pirinópolis almoçar. Aí nós lanchamos lá na vovó Onísia e agora nós estamos aqui. E aí eu dizia, Deus, mas qual é a palavra? Ele falou assim, já está pronta, eu já te dei ela semana passada. Eu falei, Deus é bom. Deus trabalha ao nosso favor. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você sujeita a sua vida ao Senhor e deixa Ele governar, é de verdade. Não, Senhor, eu só até aqui. Aí você tira seu pé para o outro lado, porque mais para frente o Senhor não pode mexer. As coisas não andam, não. Tem que ser de todo o seu coração, de toda a sua alma e seu entendimento. Josué capítulo 2, vai contar sobre a história de Raabe. Amém? A palavra de Deus começa assim dizendo, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia amarrado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estavam apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Amém? Vamos repetir essa palavra? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Amém? Pode se aceitar, dando glória a Deus. Eu já falei para vocês que eu comprei um devocional, né? E há um tempo atrás, nesse devocional, falava muito sobre Raabe, uns 3, 4 dias seguidos. E aí eu me apaixonei por essa mulher. Porque ela não teve a oportunidade que eu e você tivemos. Ninguém falou de Jesus para ela. Ninguém falou para ela que existia uma solução. Pelo contrário, ela ouviu falar. Quando a Bíblia diz que ela ouviu falar, é porque ela trabalhava em um prostíbulo, aonde os homens iam, e ali eles comentavam os assuntos, e foi a oportunidade que ela teve de ouvir falar de Jesus. Mas ela ouviu falar de um Deus terrível, que aonde ele adentrava, ele aniquilava todos os inimigos do seu povo.
Amém? E ela temeu aquele Deus porque ele estava por vir sobre a terra dela, na cidade dela, onde os pais, aonde as irmãs e aonde os irmãos habitavam. E ela sabia que os deuses das outras cidades onde eles adentraram, nada puderam fazer. Tudo foi arruinado. Mas ela também ouviu falar das maravilhas do Senhor. Ela também ouviu falar que o Mar Vermelho foi aberto. Ela também ouviu falar que Deus destronou reis, porque Deus, ele destrona reis. O que você acha que está fazendo aqui? Você acha que é o diabo que está trabalhando na nossa nação? Irmão, eu tenho plena certeza e convicção que é Deus, porque é Deus que estabelece reis e tira. Você está achando que essa justiça nossa podre, medíocre, corrupta? Não, irmãos, é a própria mão de Deus, e nós não vimos foi nada quando ele se levantar com justiça. Porque a justiça de Deus, irmão, ela corta para todos os lados. Quem hoje está julgando lá, daqui um dia pode estar num tribunal respondendo por justiça, porque assim é Deus. Mas o que mais interessou em mim em relação a Raabe é porque eu fui colocar a Raabe em relação às nossas vidas hoje. Hoje nós temos a graça, nesse tempo Raabe não estava debaixo da graça. Hoje nós temos a graça. Hoje o céu é rasgado. Hoje nós não precisamos que ninguém interceda por nós, mas Raabe naquela época ela precisava. Só que houve algo nela que às vezes falta em mim e você, ousadia. Porque a pena para aquela época, quem mentisse ao rei e desobedecesse era de morte. Era de morte. Mas ela pensava que existia um Deus que era sobre reis, porque esse Deus havia aniquilado 2 reis e tirado de sobre a terra. E ela falou, um Deus que eu ouvi falar, que ele aniquila toda a maldade de um rei, eu vou contra ele? Eu vou a favor dele, vou salvar a minha casa. Só que existe algo nessa história que é extraordinário. Quando mais lá na frente, que Raabe ajuda eles fugirem, porque a Bíblia vai dizendo que a parede da casa de Raabe era no muro. E nesse muro havia uma janela. E eles fogem por ali porque é fácil acesso. Mas Raabe diz assim para eles, esperem 3 dias. Então ela o quê? Ela dá cama, ela dá comida e repouso para eles. Esperem 3 dias. Depois desses 3 dias, vocês vão pelo outro lado, para não ter como o inimigo te pegar. E ali quando eles descem usando uma corda vermelha, fica sendo sinal. Porque eles falam para ela. Aliás, ela fala para ele, ela é muito esperta. Ela não é boba não, irmão. Seja esperto quando você está diante de Deus. Não fica na sua mediocridade pedindo essa coisinha pequena diante de um Deus tão grande, não. Porque quando ela estava diante dos espias de Deus, que podiam fazer algo por ela, ela falou, epa, peraí. Me dá a palavra de vocês que quando vocês vierem contra a nossa cidade, vocês vão me salvar, salvar meu filho, salvar meus irmãos, salvar minhas irmãs e os meus pais. Ela não pediu algo somente para ela, ela pediu para a casa dela toda. E em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Raabe era amada pelos pais dela, não, irmão. Porque naquela época, não é como hoje. Naquela época ela era excluída, mas de maneira alguma ela pediu a bênção só para ela pediu para a família toda. E aqueles espias ali naquela oportunidade de fuga falam para ela o seguinte, então como sinal, você deixa essa corda aí, e aí ninguém vai tocar nessa casa, mas se essa corda não estiver aí também, existe um sinal, irmão. Existe um sinal sobre a sua casa, que é o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que existe um sinal porque o Senhor Jesus foi crucificado no Calvário. Vocês acham que aquela corda era vermelha à toa? Ela não era vermelha à toa, porque com Deus não tem coincidência, com Deus tem providência. É fácil ver corda vermelha aí para cima e para baixo, irmã? Aquela corda dele tinha que ser vermelha. Assim como na minha e na sua casa, o sangue de cordeiro está lá, o sangue carmesim do Senhor Jesus. Quantas vezes Deus usa um profeta e diz, unja os umbrais da tua casa? Que é para quando o inimigo bater a mão ali, já vê a unção de Deus. Aqui não. E assim Raabe fez, deixou aquela corda lá. Mas existia um segredo, que às vezes a gente passa desapercebido. Eles precisavam estar dentro da casa.
Eles precisavam estar dentro da casa. Você entende o que Jesus te fala hoje? Você precisa estar dentro da casa. Vocês precisam estar em comunhão com a casa. Porque, irmão, se você for estudar a história, era impossível o povo estar dentro da casa. Porque quem queria ter um parente, uma prostituta? Você era desprezado pela sociedade. Mas todos tinham que estar em concordância e dentro da casa. Para que a glória do Senhor viesse e trouxesse livramento dentro da casa. Por causa da ousadia daquela mulher que era desprezada pela sociedade, a família dela foi alcançada. Talvez, eu não sei você, mas eu já passei muito, hoje em dia não, o Senhor tem me justificado. Mas eu já escutei demais, depois que aprontou tanto, hoje é crente. Depois que já fez tudo isso, hoje é crente. É assim que as pessoas acham. Porque elas acham que Jesus veio para santo, se eu fosse santo, ele já tinha me arrebatado. O Senhor veio para aqueles que estavam perdidos e para tirar do monturo. Porque ele veio para a salvação, ele não veio ainda para condenar o mundo. Mas ele virá e não tardará. A Bíblia diz que ele virá com justiça. E quando ele vier com justiça, aí ele vai nos julgar. Porque hoje ele ainda está com a graça. Chamando eu e você para dentro da casa. Aonde há um sinal, há uma corda lá, o sangue do cordeiro nos umbrais dessa porta. Te justificando diante dos teus inimigos, para que você venha receber a bênção e a vitória. Nós falávamos hoje, quando voltávamos de Pirinópolis, algo extraordinário. É que as pessoas dizem assim, ó, a Bíblia diz que nós comeremos e beberemos o melhor da terra. Ela diz, mas ela diz que o justo. Ela diz que o justo beberá e comerá o melhor da terra. Não é qualquer um não, meu filho, tira o seu cavalo da chuva, começa a se santificar e a ser cheio de Deus. E a Bíblia diz assim ainda, que para você herdar a terra e comer do bom e do melhor, você tem que ser manso. Tem gente que é muito tupetudo. Eu era assim, Jesus quebrou meu tupete. Já estive dentro de uma igreja, do lado da missionária, que foi pregar, e a irmã passou e me xingou tudinho, e Deus não deixou nem eu levantar e quebrar a cara dela. Minha filha, nova criatura. Mansidão é fruto do Espírito Santo, irmã. Porque se eu levantasse e revidasse na minha natureza, eu tinha feito muito mais escândalo, porque quem ficou envergonhado e como endemoniado, de fato ela estava, foi ela mesma. De fato e de verdade. E o Senhor assim me justificou, porque a mansidão faz parte dos frutos do Espírito Santo. O domínio da sua boca faz parte dos frutos do Espírito Santo. E tem mais, aquele que domina sua boca encontra sabedoria. E a sabedoria faz uma diferença em qualquer âmbito da nossa vida. Amém? E aí Deus deu uma grande vitória para Raabe. Porque a fé vem, irmãos, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ali ela ouvia testemunhos. Às vezes os irmãos vêm aqui na frente contar testemunhos, você acha que é bobeira, você não conhece a vida de ninguém. E às vezes por causa daquele testemunho, está justificando com alguma situação que o irmão está passando e edificando a fé dele. Então contar testemunho não é bobeira não. É sério. Porque Deus não faz acepção de pessoas, então se ele fez na vida do irmão e ele te prometeu, ele faz na sua também. Amém? A Bíblia vai dizendo assim lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, que guardemos firme a confissão que nós professamos. Porque essa confissão é a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem te fez a promessa é fiel. Sobre a vida de Raabe nem tinha promessa, mas sobre a nossa tem. Por isso você precisa guardar os tesouros insondáveis do Senhor nas tábuas do seu coração. Você é privilegiado. Amém? A Bíblia também vai dizendo lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Porque assim como o corpo sem o Espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Irmãos, e a obra de Deus não é ficar igual só aqui dentro da igreja, igual móvel, não. A obra de Deus é aonde você estiver e aonde Deus te inserir. Você é estudante, está na escola, lá você vai falar de Jesus. Você está no seu serviço, lá você vai falar de Jesus. E eu vou te falar uma coisa.
a forma como você se comporta e o seu caráter fala mais de Jesus quando você prega a própria palavra. Porque tem muita gente que prega que é uma beleza, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmão, fala em língua, entrega profecia, é um negócio extraordinário. Mas ele não tem caráter de Cristo Jesus e ele vai morar no inferno. Porque a minha Bíblia diz que não é por ficar falando em línguas, não é para ganhar o mundo inteiro, é caráter, igreja, caráter, caráter, caráter. Compra, não paga, mente, rouba, vira um trem esquisito. Teve uma época que o Roberto trabalhava, não lembro direito o que era, eu só sei que ele foi numa concessionária, quando ele estava comprando um carro. E lá o pessoal ainda perguntou para ele, você é advogado ou pastor? E ele, não sou nenhum dos dois. E, de fato ele não era nem evangélico ainda. E aí ele riu, né, e os vendedores falaram que eles não gostam de vender para advogado, porque entra no liminar e vira aquele rolo danado, e não gostam de vender para crente, principalmente pastor, porque Jesus paga e não paga nada, e vira aquele rebuliço na concessionária, irmão. Sangue de Jesus tem poder, irmão. É verdade. Às vezes a gente senta no lugar e vê o povo metendo o pau nos crentes, e é verdade, não está falando nada de mentira. Porque o povo de Deus hoje não quer deixar Jesus forjar caráter, porque forjar caráter dói. Porque a palavra de Deus começa a te confrontar. E aí fala assim, eu não vou mais naquela igreja. Aí fica mudando, aqueles monte de crente macaco. Todo dia está na igreja diferente. Porque ela não se adequa ao evangelho. Porque quando o evangelho começa a confrontar ela, essa igreja não serve mais para mim. Os pregadores estão me perseguindo. Quem está te perseguindo é Jesus, criatura. Porque Ele é Pai, Ele te ama, Ele te corrige, Ele está querendo te moldar para você morar no céu. Porque o povo vive nessa terra como se isso aqui não fosse passar. Queridos, passará os céus e a terra. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus voltará e Ele está voltando. E se você não subir no arrebatamento, você sabe quantos anos de vida você tem? Você não sabe. Você não sabe se amanhã o Senhor te recolhe e você não está nem preparado, porque você não se deixou ser moldado. Você não deixou o Senhor morar em você. E faz uma diferença, irmãos. Como faz uma diferença? Faz diferença demais. Quando aquelas mesmas pessoas que ficavam lá, sua família é bênção, família é laboratório de amor puro. Deus usa eles para nos lixar assim, com força. Porque os mesmos que falam de você é os mesmos que te ligam pedindo oração. Os mesmos que te maldizem é os mesmos que depois saem. Uma bênção orou por mim, me ajudou e a bênção chegou, irmão. E Deus faz isso. Porque Deus mudou o cativeiro da vida de Jó quando ele orou pelos aqueles amigos. Ô amigo, irmão, um dia eu fui ler o livro de Jó, eu fiquei com ódio dos amigos de Jó. Falei, uns amigos desses não precisa nem de Satanás para tentar. Porque os amigos de Jó mesmo vinham diante dele com as acusações, você pecou, miserável, você fez isso, alguma coisa de errado tem. E não tinha nada, irmão. Era o próprio Deus. Deus confiava tanto na integridade. Deus dava testemunho. Deus, irmãos, dava testemunho de quem era Jó perante Satanás. Meu servo, íntegro, reto, correto. Será que Deus pode falar isso de mim, de você? Lá vai meu servo, ele é íntegro, ele é reto, ele é correto. Deus dava testemunho de Jó diante do inimigo. E Deus confiava tanto na integridade daquele homem que ele permitiu o inimigo provar. Será que Deus pode permitir? Nós lá na frente, vou abandonar esse Deus como a mulher de Jó e vou morrer. Porque esse não é Deus, não. Não, né, não. Não quer saber desse Deus de jeito nenhum. E eu vou te falar com experiência própria. Não entre numa briga com Deus, porque você vai perder. Não entre numa briga com Deus, porque você vai perder. É melhor você se sujeitar a Ele. Se humilhar debaixo das mãos onipotentes do Senhor. Eu fiquei brava com Deus. Verdade. Vocês é que não sabem. E eu não falei nada com ninguém não, porque o meu problema era com Ele. E eu falei para a pastora, ela falou, não estou com problema com ninguém na igreja, meu problema é com Deus. E com Ele eu vou resolver. Até parece que Ele não sabia, né, irmãos? Um Deus onisciente, que antes da palavra vir à nossa boca, a Bíblia diz que Ele já sabe o que nós vamos falar. Eu acho que Ele falou, coitada, vai se lascar. E vai acabar tendo que se render aos meus pés. Que de fato é assim que acontece. Só que Deus, Ele nos entende.
Mas ele deixa a gente ficar igual o menino feito besta, para depois ele trabalhar na gente. Porque é muito fácil a gente falar que Deus fala não quando é na vida dos outros. Eu quero ver quando é na sua. Que jeito que você vai reagir. E Deus já havia falado comigo, porque a Bíblia diz que Ele fala todas as coisas aos seus servos e aos seus profetas antes que elas aconteçam. E eu comecei a orar e a buscar o Senhor. E Ele me deu a mesma palavra lá de Jeremias. Não fui eu que falei, foi os falsos profetas, e eu não vou fazer. Eu falei, mas não é possível, essa palavra não foi Deus não. Como que não é Deus, gente? É a Bíblia. Vou abrir de novo, 2 dias seguidos. Isso não é Deus não, isso é o diabo querendo testar meu coração e fechar a Bíblia. Como, irmão? Que é isso? Mas quando a gente está cego, obstinado naquilo que o nosso coração almeja, e a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Amém. Fui eu fazer um negócio que Deus já tinha falado. Quieta esse negócio. Irmãos, além de não dar certo, ainda saí com prejuízo. E alto. Falei, agora ficou bom, Deus. E aí eu comecei a falar diante de Deus, Senhor, mas eu ouvi, e o que eu ouvi falado no teu nome, não foi no nome de outro Deus, não. E eu não quero nem saber da pessoa, não vou falar nem nada para ela, eu vou falar com o Senhor. Por que que o Senhor permitiu usar seu nome? Porque usou foi seu nome, não foi outro nome. Eu não tenho negócio com pessoa e nem com o diabo, com ninguém, eu tenho é com o Senhor. E nós começamos uma conversa desse nível. E Deus sabia que eu ia falar tudo isso para ele. Ele sabia que eu estava com raiva, ele me conhece. O nosso problema é que nós falamos para a direita e para a esquerda, mas não falamos com Deus. Porque quando eu comecei a falar com Deus, e por fim eu já não tinha mais nem palavra, ainda estava com raiva, eu fui escrever uma carta. Porque não estava bom ainda. Aí quando eu escrevi a carta, Deus é tão bom, irmão, e é tão misericordioso. Porque aí eu pensava que eu já ia morrer, porque a amargura de alma era imensa. Falei, agora eu vou morrer, porque dói todos os fios do meu cabelo. Isso não faz muito tempo, não. Foi agora em março desse ano. Falei, agora eu vou morrer. Agora eu tenho certeza, porque tudo em mim dói. E eu não estou nem aí, que eu não tenho amor pela minha vida mesmo, eu não tenho nada a perder. Eu só quero que o Senhor me dê a salvação. O Senhor prepara o meu coração e me leve, pronto, acabou. Não tem essas coisas, que tem gente que quer morar no céu, mas não quer morrer, como é que é isso? Só se for arrebatado, né? E eu não tenho esse negócio. E aí Deus sabe que eu não tenho esse negócio mesmo. E aí ele falou, mas eu tenho um negócio com você na terra, né? Então nós vamos ter que resolver isso. Você vai ter que se sujeitar debaixo das minhas mãos. E o Espírito Santo, que convence eu e você todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a trabalhar em nós. E ele vai mudando aquela oração de revolta, aquela tristeza, e vai trabalhando, porque se tem alguém que te ama é Deus, irmão. Os maridos nós podem até amar, mas mais que Deus. Ele pode até amar e morrer por você, porque Jesus manda, não é porque é bom não. Porque Jesus é que trabalha no coração do homem. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu estava aqui na tarde da bênção, e Deus usou a pastora Marluz, que eu nunca tinha visto na vida. E fez uma grande cura no meu coração. Mas uns 15 dias atrás, acho que é isso já, 15 dias atrás, numa segunda-feira, Deus falou assim, vai lá em tal lugar. E eu falei assim, não, Deus, segunda-feira eu estou cansada, achando que Deus queria fazer algo através de mim. Olha o tanto que nós somos. Deus estava me direcionando para completar a obra que Ele começou em mim. Quem ia ser abençoado era eu, não era o povo não, irmão. E eu falei, se for de Deus, olha como que a gente é. Deus está falando e nós estamos lá duvidando. Mas se for de Deus, eu vou mandar um WhatsApp agora para Elisângela. Ela tem que responder agora, não pode demorar 5 minutos. Eu acho que a irmã estava com o celular assim, ó. E ela é lenta para digitar, irmão, mas pensa uma resposta ligeira. Elisângela, Deus está mandando eu ir lá na pastora Célia, eu não sei o que é lá não. Você pode ir comigo? Posso sim, agora. Eu até assustei, porque eu mandei o áudio. Eu nunca vi uma velocidade daquela. Eu mandei um áudio, ela digitou. E ela é lenta, irmão, para digitar. Eu falei, Jesus está nesse negócio, que eu conheço a irmã, eu sei que ela é lenta. E eu disse para Deus que tinha que ser rápido, na mesma hora, senão não ia. E eu falei, então tá, vamos trocar de roupa e vamos. Vamos. Chegamos lá, encontramos com uma pastora que muito tempo que eu não a vi. Eu falei, nossa, pastor Neide, só está até branca. E ela riu demais, porque ela é morena. Falei, de dente, que ela era banguela. E tá gorda, Deus entrou no seu barco, hein, irmã? Mudou a história. E ela riu ali, a gente conversou, sentei na frente dela. Fui lá, tive a oportunidade. Eu falei, irmãos, eu vou falar um tempo para vocês. Deus mandou eu vir aqui hoje, mas não sei o que ele quer comigo e tal.
Aí o pastor riu, o pastor Renato e tal, e foi um culto normal, uma palavra muito boa. E no final deu uma oportunidade para a pastora Neide. E ela começou a orar ali com a igreja, orando. De repente ela fala, Deus está revelando aqui 4 mulheres. Eu falei, eu sei que uma sou eu, porque quando eu fechei meu olho, eu vi o Satanás purinho. Mas eu não vou falar nada não, porque se eu não estou doida, ela vai me chamar lá na frente, né? Porque ela falou que era o inimigo que estava tentando derrubar. Se eu não estou doida, eu fechei o olho, se eu não estou doida, Deus vai justificar no coração dela. Irmão, não foi nada. Ela chamou a primeira, a segunda, a terceira, estava eu lá na frente. E faz muitos anos que eu não vi aquela mulher. E ela virou assim para mim e falou assim, por que Deus te disse não? Você murmurou muito. Mas Deus conhece o seu coração e Ele mandou te falar que Ele te perdoa e hoje Ele termina de te sarar, porque esse é Deus. Se tem alguém que ama eu e você é Deus. Se tem alguém que entrou na história de uma prostituta, foi Deus. E se você quer saber mais o que Deus fez com ela, abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, que vai dizer assim, ó. Salmão foi o homem que Raabe se casou. Lá no capítulo 6 de Josué, versículo 25, se eu não me engano, diz que depois da ocupação de Jericó, que o povo destruiu tudo, Deus deu a vitória, Raabe com a família foi passar a morar nos meios dos israelitas. E ela casou com um dos príncipes das tribos que se chamava Salvo. Não casou com qualquer merda não, irmão. Jesus, quando Ele muda a história de uma pessoa, Ele muda. Quando Ele entra para mudar, Ele faz. Deus não dá nada que não presta não, irmão. Quem dá é o diabo. Tudo que Deus te dá é para ser bênção. Salmo entrou na vida de Raabe. A Bíblia vai dizendo assim, ó, que Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Aí eu posso colocar um parênteses, né? Eu só não posso colocar na Bíblia, mas eu posso te falar, a prostituta. Aquela que era repudiada pelo mundo, mas não por Deus. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor te amou primeiro. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, é porque alguém entrou na sua vida e quer mudar a sua história. Se você está aqui hoje, é porque alguém te alcançou e Ele pode. Ele não quer entrar na sua história para te deixar envergonhado. Ele quer entrar na sua história para mudar ela. Para ser uma história melhor, de vitória. Para você não ouvir falar de Jesus, mas para você viver com Jesus e ter a história mudada. Para você ter os seus testemunhos. E para finalizar a história do que eu fui fazer e ficou as dívidas, você fala, a irmã está devendo até hoje que nada, meu amigo. Eu tenho Deus que Ele é dono do ouro e da prata. Deus mandou, foi a pessoa, já depositou, foi o dinheiro na minha conta, porque o Senhor, Ele é assim. Ele é assim. Ele manda. Irmã, me dá o número de sua conta. Depois a irmã bate lá na porta, falou assim, você está na sua casa? Eu falei, estou, vou aí. Está aqui, ó. Deus mandou. Irmãos, quando eu olhei, eu chorei. Porque Deus já havia usado a pastora de Tim e falado assim, eu vou te surpreender. Aí depois eu fui lá e Deus usou uma outra pessoa, não lembro, falou assim, eu vou te surpreender. Eu não estava nem dormindo, né? Falei, agora, meu filho, para me encontrar o favor de Deus, só o Senhor é Deus. Mas Ele é. Ele é. Um dia Ele disse dentro dessa igreja, minha filha, quando aqui na terra não tiver recurso, lá no céu tem. Lá no céu tem. O Senhor prospera alguém. Essa pessoa se lembra de você. Deus te abençoa através das pessoas. Deus, Ele vai movendo situações para te abençoar. Deus cria a porta onde ela não existe. Ele faz existir. Deus realiza ainda sonhos, igreja. É nós que não sonhamos. Pedimos na mediocridade na nossa força. Você já viu que você pede na mediocridade onde a sua força alcança? Você não pede onde a força do Senhor alcança. Que aí é diferente. Aí é o sobrenatural de Deus. Vamos orar pedindo essa fé essa noite? A fé de viver o sobrenatural de Deus. Porque aquilo que você pode fazer, irmão, Deus deixa você fazer. Mas aquilo que Ele pode fazer, Ele fala assim, para agora toda a tua força. E deixa que eu vou fazer na minha. Porque aí é perfeito.
Aí o negócio rende um testemunho de vitória tremendo e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque um dia o Senhor entrou na vida desta mulher chamada Raabe. E nós hoje podemos ler a tua palavra e sabemos que o Senhor muda a história, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor nos trouxe a esse lugar não simplesmente para mais uma santa ceia, mas uma santa ceia onde a nossa fé vai ser exercitada, aonde houver feridas de alma, quando essa pessoa, meu Deus, tomar a santa ceia, que o Senhor venha curar as almas, que o Senhor venha curar as feridas, que o Senhor venha tirar o desânimo, que o Senhor venha aumentar a fé, que o Senhor venha trabalhar no meio das famílias, meu Deus, em nome de Jesus, aonde abundou o pecado, hoje, para a tua glória, superabunda a tua graça. Aleluia. Aonde abundou a derrota, para a tua glória, o Senhor dá dupla honra, porque o Senhor é o Deus que muda a história. Deus está mudando a história de alguém aqui esta noite. Amém? Deus está mudando a história, mas Ele diz assim, ó, confia em mim. Tem que confiar. Tem que entregar. Sabe quando falta assim 1 minuto para meia-noite, você fala, andando deu? É nessa horinha aí que Jesus age. Nesse 1 minuto. Quando você acha que não tem mais tempo, Deus manda falar assim, ó, que Ele é o dono do tempo. Quando Josué estava em guerra, e a única vantagem dele sobre o inimigo seria se o dia se prolongasse, o sol continuasse, ele disse assim para o sol, sol, para. A fé daquele homem parou o sol. E aquele dia foi um dia dos mais longos para que o povo de Deus vencesse a guerra. É assim que Deus está falando com alguém aqui. Abra a tua boca e para o teu inimigo, para que tu venças essa guerra. Mas abre a tua boca profetizando, irmão. Porque se tu murmurar, o negócio vai desandar. O sol vai acelerar e você vai ficar envergonhado. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória.